Olá, meus amigos queridos, dando continuidade agora ao leite de galinha, né? A gente encerrou aquele ciclo, o João começou a comer de tudo, a gente saía todo final de semana para ir no shopping, comer todo tipo de restaurante. O João gostava muito de ir no Almanara. A gente morava no Morumbi e o almanara era uma comida árabe. Então o João gostava muito de, de quibe amassadinho assim, sabe? Com coalhada seca, hummus terrine e várias outras pastinhas que tinha de grão de bico, de várias coisas que eu não lembro agora, mas enfim, ele adorava comer tudo isso e a gente incentivava. Eu incentivava muito, né? E incentivo até hoje ele a comer, a experimentar, a degustar, né? Porque isso é uma coisa que você aprende até outras coisas de outros países, é você comendo, né? Você saboreando a comida. Então é uma coisa que eu sempre gostei, eu gosto de cozinhar, então, né, claro que naturalmente eu passava para ele. Então a gente ia também num restaurante que chamava Nossa Senhora, também no Morumbi. E eu sempre dei uma opção para ele escolher. Você queria carne, peixe, massa, aí ele falava massa, ou então peixe, sabe? Ou então alguma coisa que lembrava carne, entendeu? Frango. E aí eu dava, incentivava e mostrava tudo para ele. Então ele começou a perceber todos os sabores, tudo que estava em volta dele, o que era massa, o que era peixe. Peixe cru ele adorava, então comida japonesa ele adorava, peixe cru é com ele mesmo, ele e a Juliana destruíram. Então quando os donos falaram assim, a criança não paga, eu falei, olha o prejuízo, hein? Porque eles realmente mandavam ver, sabe? Um barcão daqui às vezes não era o suficiente para eles. Então assim, o que eu queria te dizer, você vê, o Joãozinho nasceu extremamente prematuro, teve esse lance do leite de galinha, que foi ótimo, que preparou ele, e ele chegou a uma idade de 5, 6 anos que ele comia de tudo. Aí um belo dia ele fazendo a reabilitação, que eu falei para vocês e tal, então todo dia ele tinha muita hidro, ele tinha físio, ele tinha fono, ele tinha TO, tinha tudo que tinha musicoterapia, sabe? Tinha de tudo. Tudo que o dinheiro pudesse pagar e eu pudesse dar para ele, ele tinha. Aí um belo dia eu comecei a perceber que ele estava cansado, porque eu também estava cansada. Aí eu resolvi tirar férias. Aí todo mundo condenou a gente, né? Para condenar também entrar assim de gente, né? Ah, não pode tirar férias. Ah, porque ele vai perder tempo. Ah, porque isso. Falei, então que perca, entendeu? Mas ele vai tirar férias. Aí eu comprei uma passagem para Porto Seguro. Aí eu fui para Porto Seguro com o João, com a Juliana, a Babá e eu. Fomos. Que delícia que foi a viagem. Um sossego, um hotel maravilhoso, a gente ficava muito na piscina, comidinhas, o João ama. Ele é a mãe dele mesmo, ama esse conforto, bem-estar com ele mesmo. E ele ficava na piscina o dia inteiro, relaxando, curtindo. Olha, foi maravilhoso. A gente ficou uma semana, porque eu não me lembro, acho que era Eurostar, não me lembro exatamente onde que era. Eu sei que, eu acho que era Porto Seguro, acho que foi isso. Porto Seguro, aí de Porto Seguro a gente foi para um negócio do quadrado, que a gente ia pro quadrado, aí lá o João pediu, que ele falou que ele queria comer peixe na telha. E era com azeite de dendê, sabe, um peixão assim grande, sabe? Dava para 2 pessoas, mas ele matou um só, sabe? Eu tive que comprar outro para babar, coitado. Enfim, então a gente se divertiu muito, sabe? Muita comida, muito sossego, muito sono, muitas nadadas, né? Então, quando a gente voltou, o João, todo mundo percebeu. Wanda, você tinha razão. O menino precisava sair, porque ele está aproveitando muito mais, ele estava nadando, mergulhando. Então, assim, foi muito bom para ele, entendeu? Eu acho que a gente também tem que perceber a hora de parar. Um pouco, não precisa ser muito, mas
tem o seu momento. A mãe sabe, agora é a hora. Você decide, pega e vai, entendeu? O pai quase pirou na batatinha porque ele não queria de jeito nenhum que a gente saísse. Ah, mas eu sou teimosa, então eu fui. E eu dou graças a Deus que eu sou teimosa, porque com isso eu fiz muita coisa que o pai não queria, mas eu acabei fazendo e foi de um ganho assim maravilhoso para o João. Foi muito bom para ele, né? Valeu a pena. E para a Juju também foi muito bom. E a Juju, tadinha, ela somatizava tudo. O pai brigava comigo, ela chegava no lugar, tinha febre. Eu falei, toma um remedinho, daqui a pouquinho você vai ficar boa. Ela ficava boa, curtia o dia, curtia as frutas diferentes, né? Que o pai tinha medo de comer as frutas. Eu falei, que medo, tem que experimentar, experimentar tudo. Né? Tudo que a vida trouxer para você, apresentar para você, eu sou a favor de experimentar. Eu posso até não ir em frente, achar que não vale a pena para mim. Mas eu tenho que experimentar. Se apareceu na minha frente, eu experimento. E dou para o João, e dou para a Juliana, e assim eu vou. Então foi assim, foi muito bom essa época, sabe? Porque ele comeu de tudo, viajou, depois nós fomos para Canoa Quebrada, que nessa época o Zé resolveu ir com a gente. E ele curtiu muito de ver o João, como o João aproveita a viagem, né? Então foi ótimo. A gente comeu um negócio que até hoje eu lembro, era caju na brasa. E era um falso churrasco, era bem interessante isso. A gente sentiu um cheiro diferente, pedimos para o motorista parar na estrada, paramos e comemos ali na estrada. Foi muito diferente, foi muito legal e essas experiências que a gente tem em viagem, eu acho que é um ganho maravilhoso, sabe? Para crianças que são especiais, para nós adultos, mães e pais, para todo mundo. Todo mundo ganha, né? Eu sempre digo que conhecimento não ocupa espaço. Então, tudo que eu puder fazer para as crianças e para mim, em favor de conhecimento, de experimentar, querido, eu vou fazer, né? Então, aí depois nós viajamos, fomos para Alagoas. Eu sei que nós passamos uma época da nossa vida viajando muito, porque o Joãozinho já não tinha problema com comida, né? Ele podia comer qualquer coisa. E o João fazia muito exercícios e era muito cansativo a vida dele, né? Tinha uma rotina muito árdua para ele, tadinho. Então eu sempre o privilegiava. 2 vezes por ano a gente saía, ou saía no inverno e no verão, ou num feriado qualquer, mas a gente saía, dava um tempo para a cabeça, sabe? Por corpinho absorver melhor tudo, todas as informações e tudo que eu estava oferecendo para ele. Então a gente curtiu muito, muitas viagens e tudo. Aí chegou um belo dia, é isso que eu quero chegar no ponto, esse que é o ponto. Chegou num belo dia que o Joãozinho começou a mastigar, mas ele cansava. Aí eu falei assim, mas não pode ser, por que você está fazendo isso? E o fato dele tomar o Depaquene, que a gente lembra que eu falei que eu fui atrás de um neurologista, então, esse neuro deu Depaquene para o João, porque ele achava que o João estava começando, era um alerta de um problema neurológico, que poderia ser uma convulsão, mas naquela época não dava para avaliar se era mesmo uma convulsão, mas que tinha indício. Então ele tomava o Depaquene. E depois ele começou a tomar um remedinho também que era para espasmos, porque de vez em quando o João fazia assim com o braço, sabe? Se não era assim, era com a perna. E aí eu também falei isso para ele, ele falou assim, então, Vandé, já é um segundo indício. Então, se a gente está tendo indício, vamos dar os remedinhos para ir tentando fazer que não chegue na crise propriamente dita, que seria uma crise de epilepsia, né? Ou de convulsão aguda ou de fora do ar, né? Aí eu falei, nossa, que coisa séria, né? Então, aí eu comecei a ler sobre isso, ver o que era, mas graças a Deus o João, até uns 12 anos mais ou menos, ele não teve nada muito grave. Então a gente dava os remedinhos neurológicos, mas era pouquinho, sabe? Não era nada assim que era propriamente dito para uma doença de epilepsia,
né? Hoje eu sei que o João tem epilepsia, como a irmã dele também tem epilepsia, mas em São Paulo não desenvolvia, tá? Eu cuidava o máximo que eu podia, tanto do bem-estar da Juliana quanto do João. Então isso não desenvolveu. Quando a gente veio para o Rio, que a gente teve uma mudança de vida muito exacerbada, né? Vamos dizer assim, que mudou a minha vida completamente. Isso apareceu na Juliana, né? Porque dizem que a epilepsia ela desenvolve por N fatores, mas um dos fatores é o emocional. Então na Juliana bateu muito forte. Claro que em todos nós bateu muito forte, mas a Juju reagiu desta forma. E aí então ela ficou com crises muito sérias, a gente não sabia o que fazer, né? E aí quando você tem uma reviravolta dessa da vida, você também não tem grana, você também não tem o melhor dos convênios. Você tem aquilo que se dá para ter, o que é possível ter, né? Então, se foi no começo aqui da nossa vida no Rio de Janeiro, foi bem difícil. Não reclamo, dou graças a Deus, porque hoje eu sei que eu estava no caminho ruim, né? Não era um caminho de Deus. E eu sou mais feliz hoje do que eu era. Apesar da falta da grana e de tudo que a gente tinha, eu ainda sou mais feliz hoje, por incrível que pareça. Mas tá tudo bem, tô feliz, entendeu? Tô de boa, tô feliz, aprendi a viver de outra forma. É, a Juju também aprendeu, o Zé Carlos aprendeu, todo mundo aprendeu. O João aprendeu, vamos combinar que o João aprendeu também um monte de coisa. E, e agora a gente é muito feliz, graças a Deus. Mas então, para você ter uma ideia, que essa doença, epilepsia e a coisa neurológica, ela vai aos poucos. Ela não aparece, pá, tá doente, que nem uma febre, entendeu? Você bota o termômetro, tem 38, 39, 40. Não, não é assim. As doenças neurológicas, elas vão dando sinais para você. O que é que você tem que prestar atenção? Sabe, por isso que é um momento que você tem que ficar de olho mesmo. Para você entender, se você não entender, como eu também não entendia, falar para o médico. Mas o médico vai direcionar você. Se é um bom médico, ele direciona para uma especialidade que você vai precisar. Então, assim, eu sou super a favor de fazer as coisas que Nossa Senhora fala no meu ouvido. Mas também sou a favor de falar para o médico que cuida do meu filho o que está acontecendo. Ainda que a Nossa Senhora não falou no meu ouvido, eu estou percebendo, porque eu estou prestando atenção, porque eu acompanho o desenvolvimento. Então, isso que é necessário, que as mães precisam prestar atenção. Entendeu? Independente se a criança nasceu prematura ou não, ela vai dando sinais para você. E você tem que, sabe, ter aquele feeling, sabe, que a mãe tem, o pai não tem não. Mas a mãe tem um feeling danado. E é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, entendeu? É esse feeling, entendeu? Essa noção de mãe que a gente fica assim de olho nas crianças. É por isso. Porque essas coisas neurológicas aparecem do nada. Não tem culpa de ninguém, aparece. E aí você tem que estar esperto para ver, mostrar para o seu médico, o médico entender o que está acontecendo, encaminhar você atrás do médico que ele encaminhou e correr atrás do prejuízo, entendeu? E então foi isso que aconteceu. A gente correu atrás do prejuízo e fizemos muitas coisas legais para ele. Mas ainda assim, ele que foi desenvolvendo, foi aparecendo sintomas neurológicos e a gente começou a dar mais remedinho. Primeiro era o Depaquene. Aí, como ele apareceu mais nos braços, assim, a gente começou a dar para ele um negócio chamado Lioresal, que também é conhecido como bacofeno. Então, desde essa época, que o João tinha uns 7, 8 anos, ele já começou a aflorar nele. Aí ele começou a tomar isso, aí o médico falou assim, bom, Wanda, então agora a gente vai partir para uma outra fase que tinha que também tomar o gadernal. Mas o gadernal ele tomava
tipo 10 gotinhas. Hoje ele toma 70, né? Essas coisas vão acontecendo para a gente ir aprendendo, sabe, gente? Mas é isso aí. Eu fiz esse canal justamente para isso, para mostrar para vocês que é, tudo é possível, sabe? Para vocês prestarem atenção, para vocês falarem com seus médicos, para vocês prestar atenção no feeling que vocês têm de mãe, que é fundamental. Se você está sentindo que tem alguma coisa errada, vai atrás, entendeu? Porque tem. Isso aí, para mim, chama Nossa Senhora falando no ouvido, entendeu? Você pode achar que é outra coisa, mas esse feeling você tem que acreditar e ir em cima e correr atrás, tá bom? Isso é muito importante. Essa é uma inspiração, né? E aí depois que a gente deu essas medicações todas para ele e tal, deixamos ele redondinho, ele melhorou muito, mas muito. Foi muito bom. A gente ficou aí uns 2 anos, 3 anos, muito bem. Tinha uma intercorrência ou outra, mas assim, dentro do esperado, não era nada absoluto. A coisa começou a ficar ruim quando o João começou a não engolir direito e eu achava que ele estava engolindo. Aí, como ele não engolia, ele foi fazendo foi escorregando pela gargantinha dele alguma saliva a mais, como é que se fala? Alguma comidinha que foi escorregando, e aí o que aconteceu? Foi direto para o pulmão, então dava intercorrência de pulmão, de pneumonia. Então isso começou a ficar ruim. E aí o médico, o neurologista que eu tinha, que era lá do Einstein, um bigodudo assim, que tinha um negócio, um bigode assim, parecia um guidão de bicicleta. E agora eu esqueci o nome. Quem conhece em São Paulo vai saber quem é. Ele falava, Wanda, é necessário tomar todas essas medicações porque a gente preventivamente faz com que ele fique preservado, não dê as crises. Se você não dá as medicações, é muito provável que ele tenha crises. E as crises são horríveis, porque hoje eu sei que o corpo fica shaking, né? Fica tremendo todo e é uma tensão forte e tal. Isso dá muita dor no corpo, porque você imagina a descarga, porque é uma descarga, né? Uma descarga elétrica violenta. Então, é muito ruim para a criança, né? Fora que atrapalha o desenvolvimento, a inteligência, né? A compreensão. Então, é todo uma coisa complexa, né? Que a gente tem que pensar no todo, não só numa coisinha, mas num todo. Então o João começou a tomar todas essas medicações e fez bem para ele. E com as pneumonias recorrentes, ele já não se alimentava tão bem quanto ele se alimentava. Dava assim em mim uma dor muito forte, porque eu estava vendo ele encaminhando para uma GTT. Né? Porque não é que você não possa comer com a GTT. Até hoje eu dou comida para o João. Mas não é a mesma coisa, porque quando você come, você se alimenta. Na GTT, você se alimenta na GTT. O que é a GTT? GTT é um buraquinho que se faz na barriga da criança, ou de um adulto, ou de um velhinho, faz um buraquinho, coloca-se uma cânula lá dentro, que tem um balão, então o balão fica inflado lá dentro, então ela não sai, tá? Só se ficar murcha que ela sai, mas é raro. Aí fica inflado lá dentro e você vai com... A gente botou um bottom, né? Então tem uma tampinha, como se fosse um botão mesmo. Aí você abre o botão, coloca uma cânula lá dentro que se adapta. E ali você adapta também uma seringa para dar a comidinha para ele. Então, esse processo eu não queria fazer. Então, os médicos do Einstein meio que me obrigaram a fazer, porque pararam de dar comida para ele, né? E eu não dava o ok para fazer a GTT.
Então o menino começou a emagrecer, ele ficou um palito. Aí eu fiquei desesperada e acenei todos os papéis que ele queria, entendeu? Então eu fui obrigada a fazer isso, não tinha jeito. Mas eu não fiquei feliz, não, porque eu entendi que daquele momento em diante o Joãozinho não ia ser mais o mesmo. Ele não ia poder comer tudo que ele imaginava, não, de jeito nenhum. Mas, por outro lado, ele não tinha nenhum problema de tomar medicação líquidas e, e ir direto para o pulmão. Na verdade, ficava no estômago dele e processava ali, né, com a GTT. Antes de botar a GTT, eu dava toda a medicação via oral, uma seringuinha que eu dava, e quando a coisa. Eu sempre provei todos os remédios que eu dou para meu filho para saber se aquilo era ruim. Porque eu falava assim, é gostoso. É gostoso porra nenhuma, não era nada de gostoso, era horrível. Era amargo, era horroroso. Aí eu comprava, olha, isso é uma ideia boa para lembrar para vocês. Eu comprava um xarope, groselha, e misturava um tiquinho na medicação para não ficar tão ruim, sabe? Aí a criança ficava. E aí ia, sabe? Senão não ia, não. E eu entendia que realmente era muito ruim. Então é isso. Ele começou a tomar essas medicações na boca e fazia a pneumonia. Na GTT não tinha perigo nenhuma de fazer pneumonia, porque não ia nada pela boca, só ia pela GTT. Então, sim, e aí eles disseram para mim, Wanda, isso aí é temporário, sabe? É porque o Joãozinho está fazendo muita pneumonia recorrente, então tem que botar GTT mesmo, que é melhor para ele. Eu falei, não sei não. Meu coração disse que não é melhor para ele não. Ou que seja melhor, mas assim, ele vai perder muita coisa. Essa aí é a verdade. E realmente ele perdeu. Mas euzinha, não sou boleza, não sou bolinho, não deixei de dar nada que ele queria. Então, se eu estava na mesa de um restaurante e ele apontava, queria um pirezinho, eu não pensava duas vezes. Eu amassava e dava um pirezinho para ele. Então, eu comecei a entender que com jogo de cintura e boa vontade, dava para ele comer. Mas é claro que ele comia muito menos, né? Não era tudo que ele podia comer, ele não podia comer nada líquido. Quando era líquido, a gente tinha que botar um espessante. Então isso era muito complicado também, que você não podia sair toda hora com espessante, às vezes você esquecia, então é difícil. Mas é isso, gente. É a lição que eu quero deixar para vocês hoje, que a GTT é sim uma coisa boa. A gente tem que abrir a cabeça, como eu fui obrigada a abrir a cabeça e entender que aquilo ali não pode ficar com uma pneumonia recorrente porque faz mal para ele, não é legal. Então, assim, é claro que existe todo um processo de maternidade, querer alimentar seu filho, mas você tem que entender que você não tem um filho que tá pronto para comer do jeito que você aprendeu. Ele está pronto para aprender a comer do jeito que você vai ensinar para ele, tá? Então, assim, o que você vai ensinar para ele? Que você vai dar o que é importante, as medicações na GTT, a alimentação na GTT, então os legumes, as sopas, tudo que eu cozinhava, tudo depois você passava numa peneira para não deixar fiapinho nenhum, botar na GTT. Mas, eventualmente, se você saísse, você podia dar alguma coisa, desde que não fosse líquida, sempre pastoso e com uma consistência que não fosse muito molenga, para ele poder alimentar, para ele não perder essa coisa do paladar, que é tão prazeroso para todo mundo, né? Então é isso, gente. Se você curtiu essa palestra aí que eu passei para você, por favor, nos ajude, compartilha, acenda, liga aí o sininho, dá o curte, se inscreve, curtir, nos ajuda, tá bom? Fiquem com Deus, semana que vem a gente se encontra novamente, tá bom?
Tá bem? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.